Ele trabalhou 20 anos na Força Tática aqui em Ribeirão Preto, é professor de boxe e apaixonado por carros. O meu convidado hoje é o Sargento Matheus. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Se apresenta para o pessoal. Ô, comando, eu que agradeço o convite. É, Nós nos conhecemos na PM há muito tempo, né? Já participamos de algumas ocorrências, algumas noites na rua aí. E é um prazer, agradeço muito mesmo o convite. E falar de polícia é sempre muito bom, principalmente quando você teve uma vida na PM, eu posso falar uma vida de conquistas, alegrias, amizades, muito aprendizado. A PM é algo que te ensina muito na vida, né? Então é um prazer falar de polícia, com certeza. É isso aí, Com certeza. Matheusão. E esse podcast, quero agradecer também o nosso parceiro, a nossa parceira, DNS Monitoramentos. Muito obrigado aí por apoiar esse projeto, que é para dar voz, viu? É para dar voz para o veterano, para dar voz para o recruta, para dar voz para quem está na ativa. E para você que sonha em entrar na Polícia Militar, conhecer um pouco da história desses gigantes aí. É ou não é, Matheus? Bom, ó, eu entrei na PM em 91, mas a minha história com a PM começou antes, né? Quando criança, tinha meus 5 anos, 4 anos, a minha mãe já falava que às vezes ela me dava uma bronca. Ó, quando eu crescer eu vou entrar na polícia, hein? Quando eu crescer eu vou entrar na polícia, não sei o quê. E realmente, Te dava bronca ou te dava uns cascudos? puxão de orelha, não sei o negócio. Nossa, coitada da minha mãe, jamais eu ia. Minha mãe. Tem até uma história legal, depois eu vou contar da minha mãe quando eu entrei na PM. Ah, é? E realmente, eu passei a vida me dedicando, treinando, me preparando fisicamente, para entrar na PM. Entrei na PM em 91, fiz escola em Jardinópolis. Me formei em janeiro de 92. Eu não sou muito bom com data, não, mas me formei em janeiro de 92. Fui para Luiz Antônio, trabalhei um tempo em Luiz Antônio, mais ou menos uns 2 anos. Fui para Cravinhos, trabalhei um tempo em Cravinhos. Em 96 eu cheguei em Ribeirão no pelotão de Força Tática. Fiquei no pelotão de Força Tática até quando faltava quase 2 anos para aposentar. E na época só tinha o terceiro BPMI Só aqui. tinha o terceiro BPMI. Nós fazíamos as cidades, nós fazíamos Ribeirão Preto inteiro e todas as cidades da região. Nós apoiávamos Barreto, tudo que tinha de rebelião, nas cadeias, tudo era a Força Tática de Ribeirão Preto que é para resolver. Sim. Entendeu? E foram até criar o 51. Nós pegávamos praça desportiva, que era os dois, era jogo Botafogo e Comercial. Na época, os dois times tava ali, eu ficava oscilando primeira e segunda divisão. Então, tinha época que nós trabalhávamos todo final de semana, porque eu tinha jogo no Comercial ou no Botafogo. Então, era escala extra direto. E só que o efetivo era maior, o pelotão era maior. Sim, não, nós saíamos pra rua com às vezes 5, 6 viaturas Cara, e algumas viaturas com estagiário. Então tinha algumas equipes que trabalhavam com 6 policiais, com 5, desculpa. A minha equipe, eu cheguei no tático, eu fiz o estágio. A primeira equipe que eu fiquei, nós éramos em 5. caramba. Era eu, era o Sargento Demarque, Tardivo, Gavazzi, Andrian e eu. Nós trabalhávamos em 5. A nossa equipe era em O 5. Tardivinho. Tardivinho, o mais novo. Tá. A nossa equipe era em 5. Inclusive, eu agradeço muito essa equipe porque eu cheguei no pelotão de Força Tática, eu era policial da viatura da área. E eu fiz estágio com eles. E depois o sargento saiu, o sargento Demarque, ele foi pro Canil, e eu fiquei comandando a viatura. E nós rodamos a viatura, rodamos muito tempo. E eu comandei uma viatura onde os policiais que integravam a equipe foram os policiais que me estagiaram. Eu fiz estágio com eles. Eles me ensinaram tudo de força tática. É que você era cabo, é. Eu era cabo, eu era Ficou muito cabo. tempo cabo. Quando eu aposentei, eu era um dos cabos mais antigos de Ribeirão Preto. Cara, Como eu tenho um negócio, então eu sempre falo, você quer entrar na PM, a PM ela te dá a oportunidade para você estudar. E eu dei aula na escola de formação de soldados, dei aula para sistema penitenciário, dei aula para sargentos. E eu sempre falo para os alunos: você entrar na PM, não fique parado. Ou você cresce dentro da PM, ou você. Que a PM te dá oportunidade para você estudar, para você ter o seu negócio. A PM te dá oportunidade para você crescer nas duas áreas, tanto na PM como fora, entendeu?
E eu fiz a opção de investir no meu negócio, na minha empresa. E rebelião, você participou de alguma rebelião? Teve que Par- invadir? Participamos de algumas rebeliões. Quando deu aquele. Teve uma época, eu não lembro exatamente o ano, mas começou a estourar várias rebeliões nas cadeias. E aqui em Ribeirão não foi diferente. Então nós pegamos rebeliões tanto na penitenciária como no CDP. E as duas rebeliões nós tivemos que invadir. As duas nós tivemos que invadir. Não houve negociação, não Tinha alcançou, refém? tinha refém, então não alcançaram o sucesso nas negociações e o nosso pelotão teve que invadir. E quando você tem uma tropa que você confia na tropa, é muito legal porque você tem segurança para fazer o trabalho. Inclusive, na rebelião nossa no CDP, então o sistema penitenciário negociou, aí passou para a PM, a PM negociou, não entraram num acordo, o pelotão de força tática invade. E para invadir, nós fazemos uso de bombas, né? Efeito moral, gás lacrimogêneo. Só para explicar para quem está assistindo, o presídio aí está tomado, né? Uhum. Os presos aí se rebelaram e o presídio continua trancado, né? Então o Exatamente. preso não vai abrir a porta para a polícia, né? Não. Vai- Não vai Você entrar. toca a campainha, ele vai abrir, né? Não. Aí como que tem que cair para dentro? Então, por exemplo, aqui em Ribeirão as duas que eu, sim, vamos falar duas que eu tive presente, que foi como eles colocam fogo nos colchões e eles arrancam as grades. Então eles jogam a grade no chão, pelo fogo ela fica muito quente, eles acabam jogando colchão, aquela espuma do colchão por cima, e chega uma hora a fumaça que tem ali, você não consegue invadir, porque fica um ambiente, eu não sou bombeiro, então não sei o termo correto que eles usam, né? Fica um ambiente muito quente, extremamente quente, muita fumaça, essa fumaça é prejudicial, e chega uma hora você não consegue invadir. Então, nós tentamos, não tinha como, nós fizemos uma invasão por cima. Então, nós subimos, tem uma área que os guardas do presídio, eles ficam circulando fazendo a guarda. Então, nós subimos com escada, tudo, e tem uma tela. Então, a partir do momento que negociou, não alcançou sucesso, então, o pelotão de choque vai lá, invade e Corta a tela. corta a tela. E nós cortamos a tela. E negociava enquanto o comando da PM estava negociando. Então ele conversava com o preso ele ia lá, levava a mensagem na cela onde estava o líder e os reféns. Tinha gente como refém. Enquanto ele ia lá, nós íamos cortando a tela. Sim. Porque o comando falou: não vai ter negociação. Pelo jeito, não vai, Tem acordo. você não vai ter acordo. Então ele ia lá, te parava. Quando ele voltava, a gente ia lá, cortava até dar o ponto para descer a escada. E nessa aí, o comando chegou pro Figueiredo e falou pro Figueiredo assim, ó, isso uma distância de uma quadra. Uma quadra de de futebol. futebol. É. Falou, ó, você precisa jogar uma bomba lá naquela cela. Você consegue? Consigo. Quando ele falou consigo, todo mundo olhou, falou, pô, velho, Tá bem. tá bem pra caramba. E assim, meu, ao mesmo tempo, você sente a segurança do seu amigo, você fala, pô, vamos pra cima. E ele tinha que lançar com o Tufly. Sim. Gente, quem não conhece o Tufly, é um equipamento que a PM usa que ela lança aquelas munições químicas, né? Sim. Bomba química. E não é um negócio exatamente preciso, né, comando? Tem que calcular parábola, não é Todas fácil, essas coisas. E ele, ó, pode jogar. Ele foi lá, jogou a bomba ela pingou, acho que faltava uns 30, 60 centímetros antes da porta, caiu exatamente dentro da... Ficou antes, caiu lá dentro da cela. Rapaz. Mas nossa, Figueiredo é bom, hein? Um abração, Figueiredo, abração, meu irmão, abração. Abraço, Figueiredo. E acertou exatamente a gente aqui, e com isso nós descemos, né? Sim. Nessa rebelião, inclusive, mas você tem um apoio, você tem uma tropa, então monta uma célula. Nessa rebelião, Quem inclusive, tava era o Capitão Teles ou o Tenente Teles à época, né? ele que estava negociando. É. Era ele que estava negociando essa aí. Aí nós desceu nessa aí. Eu desci, o Larcândio Dindão, e eu não lembro quem, mas nessa aí eu fui o segundo a pisar. Desceu o Homem Escudo Sim. e eu desci ali. E é assim,
É uma situação, digamos, um pouco tensa, mas como você tem um treinamento legal, você confia na tropa que Porque está desce uma disposta. célula Desce só. uma célula em 4. 4 policiais 4 para um policiais. presídio tomado. Com presídio tomado. Fogo, refém. É fogo, refém, você tem que negociar e você desce num raio, né? Porque você vai tomando os raios. Sim. Então geralmente penitenciários são 4 raios, contando com mais um seguro. Então você tem que descer no meio ali e média aí de 200 presos, você desce em 4. Rapaz do céu. E vamos pra cima. Polícia é tudo doido mesmo, né? O termo do direito, o homem médio não encara isso aí, não. Não tem. tem. Que ter. E a PM é isso, quando você entrou na PM, Sim. eu vou sair pra trabalhar. Não sabe, né? Não sabe. Não sabe o que tromba. Eu sempre tive um negócio comigo. Não é a minha mãe que vai chorar, Ah, não, lógico. né? Não, lógico. Então, Nenhum policial fazer o sai de trabalho. casa para tomar desacerto. Exatamente. Sai para proteger Exatamente. a sociedade e cuidar da sua segurança e dos demais companheiros, né? E essa fase, o pelotão ele se preparou para essas rebeliões, o pelotão se rebelou. Logo em seguida nós tivemos uma outra na penitenciária, situação muito semelhante, onde nós não conseguimos entrar, digamos, pelo chão, pela área normal. Então, porque é a mesma situação, fogo, um ambiente muito quente, muita fumaça, colchão com fogo. Então nós tivemos também que entrar por cima. Aquela rebelião também, preso, nós tinha agente como refém também. Essa aí desceu eu fui o primeiro a descer e o segundo que foi até o convidado anterior do podcast, o Lima. Ah, o Lima tava lá, O o capitão Lima. Lima. Ele era do seu Lima. pelotão na escola, né? Ele era do meu pelotão na escola, então nossa amizade veio de 91, Pô, né? legal. E na escola, nós sentávamos inclusive na mesma fila na sala de aula. Olha que legal. Entendeu? Ó, você tem uma história com o cara que eu entrevistei antes e você tem uma história com o próximo também, o Marcelinho. Sargento Marcelinho, um abraço, meu irmão. Meu, eu falo do Marcelinho, já começa a doer meu joelho. O cara fica negócio de Iron Man. Iron Man, cara, esse final de semana, antes de aposentar. E sabia que no início do ano, eu já falei pra ele do projeto do podcast, a gente bateu um papo, e ele falou assim, o Major, é o seguinte, eu tô calculando, a minha aposentadoria vai sair próximo do Iron Man, que eu quero dar esse presente pra mim, quero treinar. E deu certinho. Ele aposentou e essa semana foi o Iron Man dele. Isso, ele terminou o Iron Man, concluiu, na próxima sexta cantou a aposentadoria dele. Sargento Marcelinho. Cravinhos, gente hein? boa demais. Gente boa. Pode chamar ele de Trator. Trator, porque Ele tinha apelido de Trator. Trator é bom saber, vou chamar ele de Trator. Ele vai falar o meu também, pode ter certeza lá. Ô, Matheusão, e você ficou 15 dias na rota lá? Que papo é esse aí? Então, foi o seguinte, eu tinha um planejamento na minha cabeça. Era o seguinte, porque quando eu entrei na PM, eu não tinha... Ah, não, eu quero ser sargento, quero ser oficial. Não, o meu planejamento era o seguinte, eu vou entrar na PM, eu vou numa cidade menor, uma um pouquinho maior, vou pro Tática em Ribeirão, fico um tempo no Tática em Ribeirão e vou para São Paulo. Até porque eu era de São Paulo, meu pai até hoje mora em São Paulo, minha família mora em São Paulo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei na PM, trabalhei em Luiz Antônio, Cravinhos, 96 eu cheguei no pelotão de Força Tática. Meu objetivo é até engraçado, assim, é uma coisa que... Você pode ver, eu trabalhei em Luiz Antônio, trabalhei em Cravinhos, tenho excelentes amigos lá, até hoje eu tenho, principalmente Cravinhos, tem muito amigo lá. Mas pode ver, eu sei o ano que eu cheguei no Tática em Ribeirão. Sim. Cheguei em 96. E eu fiquei um tempo no Tática em Ribeirão e eu fiz o documento eu comecei a procurar permuta para ir pro batalhão de rota, porque... Naquela época tinha. Né? Quando eu cheguei no Tático tinha uma lista imensa para ir pro pelotão de força tática. Pro batalhão de rota a mesma coisa a nível de estado. E eu coloquei meu nome e falei, nossa, vai demorar absurdamente. E demorou realmente, foram quase 4 anos. Aí eu quase consegui uma permuta, mas quando eu consegui a permuta, saiu a transferência. Antes, quando eu estava negociando, saiu a transferência desse meu amigo, que hoje eu tenho muita amizade com ele, o Aguiar. Hoje, inclusive, nós conversamos. E o Aguiar que aposentou e está lá em Orlândia? Isso, que era o chefe da guarda lá. Inclusive, fui dar aula para a guarda municipal de Orlândia. Gente boníssima. Gente boa, um cara também, polícia... Formidável.
Entende muito de polícia, sabe muito de polícia, aquele cara. Vou trazer ele aqui, hein? É um cara bom, hein? Vou Um trazer cara ele bom. aqui. Tem muito a ensinar. É um cara bom. Aí a vida vai passando. Eu tinha algumas coisas aqui, questões pessoais também. Na época eu tinha uma academia. E eu falei, puta, vou ter que dar transferência, vou cancelar a minha transferência pro batalhão de rota. Aí eu fui na sessão nossa lá no quarto e falei, ó, Matheus, sua transferência vai sair daqui, pode jogar mais uns 3, 4 anos, 5 anos por aí, vai demorar muito ainda. Eu falei, ah, beleza, depois eu venho e faço o documento. Chefe, não deu 15 dias, acho, Saiu. saiu uma transferência, por quê? Porque o governo liberou, criou a quarta companhia de rota. Nossa. Então eles chamaram todo mundo. Assim, eu fui e tava 50-50. Pela razão, eu tinha que ficar, mas pela emoção, eu queria, porque queria muito aqui. Era seu sonho, É né? meu sonho. Aí eu fui pra lá, me apresentei lá realmente, respirei o ar. E hoje, assim, eu não vou falar, pô, não, mas é algo que eu. Sabe quando você sente o gostinho e fala, nossa, entendeu? Mas aquilo ali é. Eu acho que todo polícia aqui, meu, gosta de policiamento, gosta de estar na rua, gosta realmente de entrar numa barca, sair para policiamento. Acho que o cara tem que passar. Ah, sim, sim. Eu lembro que eu trabalhei no 47i, aí eu via o tático lá, né? Pô, você olhava os caras e eram os melhores mesmo, né? Eram os caras que se destacavam aí no patrulhamento, no 01, e aí era convidado aí pra força, é muito legal. E os caras queriam ir pra pelotão de rota, né? E no final das contas, se você for ver, eu tenho muito amigo em São Paulo, hoje eu tenho amigos, por exemplo, o Aguiar, Sim. cara que aposentou, que foi do pelotão de rota. Você começa a conversar, você vê que fica aquele vai e volta, né? O cara tático, rota, aí aconteceu alguma coisa, volta pelo tático, vai pra rota e fica ali. Que é o policiamento, é muito semelhante, né? Você mesmo, acho que saiu umas 4 vezes da Força Tática, não saiu? 4 vezes. Mas o que era? BO? BO. Castigo? Responde o negócio, responde... Sai um pouquinho, vai pra geladeira. Vai e volta. Vai pra guarda, volta. Vai e volta. Eu saí, eu fui pra escolta, fui pra área da 2ª companhia. Aí eu cheguei, teve uma vez que eu saí do pelotão de força tática. Então você sai adido, né? Porque o comandante, não, você vai, resolveu aqui, acabou, você volta. E eu fui trabalhar na 2ª companhia. Cheguei na 2ª companhia, eu cheguei lá, o tenente falou assim, ó, nós temos aqui as viaturas de apoio. Matheus, você vai comandar o apoio. Aí eu falei, pô, saí do pelotão de tático e tô no tático do mesmo jeito. Apoio, né? E era e chegou lá e ele falou, ó, não é para atender ocorrência de trânsito, Charlie 4, não sei o que, você vai... apoio. É apoio. Eu falei, então, jogou. Tô em casa. Sapo tá na lagoa. Puta, aí eu fiquei, acho que eu fiquei uns 3 meses, 3, 4 meses mais ou menos. Mesmo horário, era o mesmo horário, nós saíamos com 2 ou 3 viaturas. Eu, na época, eu coordenava a operação, montava a operação, chamava o pessoal das motos, e vamos fazer operação ali, vamos fazer operação X, e era o mesmo serviço do tático. Continua. E por incrível que pareça, o tempo que eu fiquei lá, eu rodei no mesmo horário do meu pelotão. Ah, então era questão direto. Eu fiquei no tático do mesmo jeito. E a gente estava conversando antes de começar, né? A tropa especializada é diferente. Eu tinha até te perguntado se você sente saudade, sente, né? Sinto, mas, não tem como. O que nós sempre falávamos no pelotão de tático. Comando, ali você trabalha, você está sempre treinando, você tem que estar sempre em forma, você tem que estar treinando. E não é que ali, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, o nosso irmão de farda que está assistindo, gente, pelotão de força tática não é melhor do que ninguém. Viatura de RP não é melhor do que ninguém. Ronda escolar não é melhor do que ninguém. Cara da administração não é melhor do que ninguém. Isso são funções diferentes na PM. Por exemplo, a minha irmã trabalhou na administração. A minha irmã resolve muita coisa para mim até hoje.
Eu sou um cara péssimo de Trabalhou administração. bem lá, viu? Fez Minha falta irmã- depois que aposentou. Sim, entendeu? A minha irmã, eu vou falar uma coisa pro senhor, se bobear, minha irmã até hoje ajuda alguns policiais a resolver alguns problemas de administração, ela sabe o É caminho. referência lá. Ela sabe o caminho. E então, o policial de força tática, ele é aquele cara para aquela função. E ainda eu vou falar mais. Eu trabalhei um bom tempo força tática. Foram quase 20 anos. Tem até muito comando de batalhão que não gosta da força tática. Só que a força tática é um negócio necessário. Sim, Do mesmo jeito que vai passar algum comandante que foi muito operacional, que ele olha para a ronda escolar e fala, "Meu, só que é algo necessário, sim. entendeu?" Então eu fiquei esse tempo ali, eu gosto muito, porque é um lugar diferente, sinto saudade, mas hoje a gente entende que é algo que passou. É um ciclo que se encerrou. Exatamente, perfeito. É É um um ciclo. ciclo que se encerrou, mas eu adoro. Na minha oficina sempre vai viatura de força tática, na minha Ops. viatura. Ó, o subconsciente falando. Ó. Então, sempre vai viatura de força tática, viatura de BAEP. Teve uma coisa que me deixou muito feliz. O BAEP foi inaugurado 2 anos após a minha aposentadoria. Eu fui chamado no BAEP, o comando que assumiu o BAEP na época, ele me chamou, eles fizeram uma homenagem para mim. Pô, que legal. Até no dia eu fui lá, pô, mas estava o governador, secretário de segurança. Eu falei, não, chefe, depois eu volto aqui. Aí eu passei alguns dias, fui lá, eles tinham feito, fizeram uma xícara, Sargento Mateus, um braçal do BAEP e uma medalha do BAEP. Pô, que legal, meu Eles irmão. me deram, entendeu? Bola, cara. Quando os caras falaram, não, vem aqui, aí me deram a medalha, eu falei, né? Só que aí tinha uma xícara também com meu nome. Pô, que legal. Eu falei, putz, meu, na época eu chorei até, né? A chora é o reconhecimento, né? Entendeu? Você foi reconhecido e a gente vê muitos velhinhos aí, cara, que dedicaram sua vida pela Polícia Militar e muitas vezes estão esquecidos, né? Eu acho o seguinte, tudo tem uma história. A história que o senhor fez, ninguém vai apagar. Senhor Major, assim, me vem na cabeça, o Capitão Brás. Senhor Major, mas me vem... E o Cabo Mateus. porque veio a história ali, entendeu? Sim. Então, só tem uma história na PM, uma história de amizades, ocorrências, várias coisas que estão ali. E eu acho que hoje a PM, ela deveria um pouco mais, os comandantes de batalhões, ter esse cara. Na sexta-feira eu tenho que ir para São Paulo. E vai ter um churrasco lá, vai ter uma confraternização de 27 anos do pelotão de força tática. O horário que vai ser o churrasco era o que eu queria estar na estrada. Eu falei para minha esposa, ó. E ela já, quando ela falou, não, já sei. Eu vou lá. Tá certo. Eu vou lá, eu tenho que dar um abraço nos caras, tenho que ir lá respirar aquele ar. Ouvir as histórias. Ouvir as histórias, tem que ter isso mais vezes. Porque é uma história, você... Aquela história, hoje, as pessoas colhem isso na rua, os outros policiais, eles colhem isso na rua. Vamos dar um exemplo, o batalhão de rota. Teve o cara que fez que a história, que o cara que ostenta um braçal de rota hoje, ele leva a história. O cara da Força Tática, ele leva a história. Eu não esqueço, no começo do nosso podcast, eu não esqueço a equipe que quando eu cheguei lá, que me estagiou, as equipes, mas a equipe que eu fiquei lá, e mesmo depois de braçal, eu aprendi com os caras. Ó, meu padrinho de braçal é o Coronel Teles, rapaz do céu. Aí criou, né, a Companhia de Força Tática lá no 43. Eu fui convidado lá, nós fomos homenageados, né? Quem ajudou, Sim, né? E aí você prega seu nome lá, como você deve ter pregado lá no sim. terceiro. Você tá louco. Nossa. Você tá louco. Não Ó, tem. não. Não. Da hora, né? Eu não posso nem falar que eu gosto da PM. Olha aqui, eu tô Quase- arrepiado. Você quase tá não falando. é. Vai meter aí, você vê? É. E é isso aí, a história, a PM, eu morei no quartel 6 anos. Foi laranjeira com o pessoal. Eu morei no quartel Olha. 6 anos. Morei no quartel. Trabalhava no tático, minha casa. Eu saía 1 minuto da minha casa, eu tava no quartel, né? Porque era o alojamento em cima. Não podia chegar atrasado, né? Entendeu? Pelo amor de Eu Deus. chegava, faltava 1 minuto, deixa eu sair pra trabalhar. Tava lá com o pelotão. Foram 6 anos, entendeu? E aquilo ali, você rala junto, você sofre junto, você passa frio junto. Meu,
E patrulhamento de força tática não tem fecha o vidro se tá chovendo ou não. Não, não tem. Você vai fazer policiamento, você vai fazer um jogo no campo de futebol, tá chorando, tá chovendo. Você vai para uma rebelião, 12 horas, 13 horas, 14 horas de rebelião. Se der para você comer, você come. Se não der, você não vai comer. Não tem horário, né? Não tem horário. E o que o Sargento Queiroz falava? Que Ordem Unida... A Ordem Unida une a tropa. Explica o pessoal o que é isso aí. Cara, a Ordem Unida é quando você tem, vamos falar, ordinário mar, sentido, descansar essas coisas, aprender a marchar. Só que é o pelotão inteiro, né? E no quartel você faz isso, às vezes, no quartel, quando você tá lá com aula de Ordem Unida, se for aula dupla, você fica quase 2 horas. 2 horas marchando, 2 horas sem marchando, parar, sem parar. de movimento. Sem contar o desfile pela manhã, sem contar às vezes o desfile à tarde, sem contar às vezes a Ordem Unida na hora do almoço. Isso. Entendeu? Então, aí você vai para o pelotão de força tática, apresenta a Ordem Unida, ação de choque, é uma Ordem Unida, aquilo não é uma Ordem Unida, escudo. E às vezes nós ficávamos... Então, você vai, por exemplo, quando estourou as rebeliões, nós treinávamos muito choque, muita ação de choque. Tanto questão de bomba, quais bombas tem que lançar, todas essas coisas. Nós fazemos Barretos. E quando nós íamos para Barretos, geralmente o pelotão de Ribeirão Preto, de força tática, porque, por exemplo, às vezes você tinha força tática numa companhia, mas era uma viatura. Antes de ter a companhia de força tática na região de Sertãozinho, tinha uma viatura ali, se eu não me engano. Era 70. Os caras lembram até do prefixo. Nossa, os caras pegaram... Fernezão. Nossa, eu encontrei uma viatura daquela, a viatura fazia 1 por 1. Falei, não, vamos dirigir essa viatura aí. Braba demais, mas motor que eu falei, nossa senhora, que é ela mesmo, a viatura é lenda lá, 70. A viatura é lenda. Gente, que 1 por 1 era 1 quilômetro... Era 1 quilômetro por litro. O negócio andava que era um negócio absurdo, mais absurdo. Aí usina, acho que tinha uma usina que ajudava. Aí um dia nós fizemos um encontro lá, pediram um apoio de madrugada, e o cara ligou a viatura. Quando ligou a viatura, falou, gente do céu, o que é isso aí? Não, deixa eu dar uma volta nisso aí, pelo amor de Deus. Viatura braba demais. Aí o pessoal dava conta. Nossa, e... Até perdi a linha de raciocínio aqui. Não, você estava falando aí da Força Tática, da Ordem Unida, do ralo. Então o que acontece? Então, quando tinha as questões de rebeliões, nós treinávamos muito ação de choque para rebelião, invasão tática, todas essas coisas. Tinha campo de futebol, nós treinávamos muito a questão de praça desportiva. Porque tinha várias funções, divisão de torcida, a roca, tinha um monte de coisa ali, então nós treinávamos as funções, cada um tinha uma função. Então você treinava muito. E esse treino, não tem jeito, você vai cheirar gás lacrimogênio, essas coisas, e isso realmente une a tropa muito. E o cara lá, às vezes o cara tá segurando, o escudeiro tá segurando o escudo e tem uma granada embaixo dele cheirando gás, às vezes ele quer largar, mas não larga porque você tá do lado. E ele não pode largar, né? Você não larga de jeito que você vai... Tá ali chorando... Eu já fui muito escudeiro. Né? Já fui muito escudeiro, né? Porque tinha uns escudos... Nossa, uma vez arrumaram um escudo de vidro dessa grossura, assim, balístico, não sei o quê. Nossa. E nós entrávamos e fazíamos uns treinos de... Escudo de lã de vidro. Não, arrumaram um escudo de vidro mesmo? Arrumaram um escudo lá, você podia dar tiro no negócio lá, eu não sei como que arrumaram aquele escudo lá. Escudo blindado. Então. Só que o escudo tinha... Não 3 toneladas. E na época eu pesava, hoje eu tenho 105, 119, pesava 120. Matheus, o escudo lá é seu, viu? E você ficava ali com o escudo no treinamento todo, entendeu? Ainda bem que depois sumiram que lá, apareceram com os balísticos mais levinhos. Então nós treinávamos todas essas coisas, sem contar a questão de abordagem. Você faz abordagem 10 vezes, 5 vezes, 30 vezes, 40 vezes, repete. Eu fiz um curso de policiamento e eventos lá no 2º Choque, né? Sim. Aí foi em 2007, salvo engano. Aí, lá, durante o curso lá, eu via que tinha, o polícia fica lá olhando para uma janela, com o escudo lá, olhando para uma janela. Aí dava um tempo, via um outro, rendia ele e ficava lá olhando para a janela. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, né? Aí eu perguntei pro tenente, o que tá pegando aí, meu? Falou, não, a USP tá invadida, né? Os alunos lá se fecharam lá na USP e tal,
E ele tá treinando porque ele tem que ter o controle emocional. Então a gente tá treinando aqui. Os policiais que estão fazendo esse treinamento são os que vão lá pra USP lá. Treinamento, cara. Tava se condicionando. Exatamente. Ah, a PM, isso, o campo de futebol. Você tá ali, às vezes a torcida tá te xingando o tempo inteiro. Toda ação você tem. Comando, a gente já tem que entender quando você sai com uma viatura pra rua, ninguém vai te chamar você pra uma festa. Não, para churrasco, não. Então você sempre vai chegar em uma ocorrência, as pessoas elas vão te testar. Sim. Elas vão testar você. Você vai ver o seu limite. E hoje mais ainda, porque vai testar você com o celular desligado. Então vai testar, vai testar, vai testar, vai testar o policial. Quando ele faz alguma ação aí que é interessante, aí grava. Começa a filmar, né? Então grava. Então o controle emocional é extremamente importante. E ocorrência? Você já teve troca de tiro no Simeone? Como é que foi sua ocorrência? Já, nossa. Inclusive o Correia. Abraço, Correia, irmãozão. Nossa, Correia, gente boa demais. Nós estávamos no patrulhamento e descemos na favela do Simeone. Nós entramos, a favela do Simeone é como se fosse hoje, o pessoal que está assistindo aí, você soma uns 2 campos de futebol, né, mais ou menos. Nós entramos numa extremidade, no meio, passando um pouco do meio da favela ali, nós vimos que o pessoal correu, deu um pinote ali, nós entramos. Quando nós chegamos onde tinha, entramos com a viatura e desembarcamos. Quando nós desembarcamos, tiro. Tiro pra tudo quanto é lá. Só vindo tiro, vindo pro nosso lado. Só que favela é beco, você não tem um beco muitas vezes na favela, que é uma linha reta, né? E nós vimos que um correu no fundo, ali tinha um beco, nós corremos e fomos atrás. E só ouvindo os tiros batendo nas madeiras e você correndo atrás. E nós ficamos num lugar que é um campo de futebol. Nós saímos num lugar que era um campo de futebol. E nós ficamos aqui, madeira aqui, a gente aberta aqui, não tinha muito onde. E os tiros vindo aqui, ó. Aí de repente um saiu correndo, um dos vagabundos, ele saiu correndo. Quando a gente vê o cara correndo, o cara devia estar com aquela PT-19 mais um tiro. Só que quando o tiro tá vindo pro seu lado, 19, 20 tiros, é tiro pra caramba. E o tempo não passa. Meu, 1 minutinho é uma eternidade. E o cara correndo e pau, 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 pau. Só que a posição que nós estávamos não tinha muito como se abrigar. Inclusive o Correio tomou um tiro na perna, tiro de raspão, tomou um tiro de raspão. E esse ladrão aí, passado, eu acho que foi uns 20 dias, entrou em uma outra troca de tiro, só que dessa vez ele não resistiu aos ferimentos. Acho que ele foi roubar Foi roubar uma empresa de ônibus. Eu não lembro se foi a Rápido Oeste, eu acho que foi a Rápido Oeste. Aí ele pulou o fundo do muro. Jogou pra cima dos polícias. Jogou pra cima. Tinha uma viatura que tava fazendo circular, ele deu tiro pra caramba também na viatura, mas... Tomou bastante tiro. Tomou também. E nesse dia, na nossa ocorrência, ele tomou um tiro no calcanhar. Bem no meio da favela, aí a mãe dele chegou, que tava próxima à casa dele, né? Sim. Aí a mãe dele chegou, tudo lá, socorremos. Polícia, graças a Deus, só um tiro de raspão também. Deu. Mas você tá sempre na linha ali, né? Entendeu? E nessa ocorrência aí, você tinha comentado comigo que você aprendeu muito com essa ocorrência, né? Então, aprendi porque controle emocional, que nós falamos. Quando o Correio tomou o tiro na perna, e na época nós usávamos o 38, aqueles 7 tiros. Sim. E aí, troca tiro, que aí nós começamos a ver que tinha... Porque até nós chegarmos nessa área onde tinha o campo de futebol, nós não víamos, a gente só via o barulho do tiro. Só via barulho de tiro batendo na madeira, a gente só via esses barulhos. Quando nós chegamos na área de campo de futebol, aí nós começamos a ver que os tiros estavam vindo aqui, que o pessoal eles saíram da área e correram para as laterais. E esse cara, ele saiu ali correndo, acho que ele talvez estava tentando ir para casa dele, alguma coisa assim. Aí nós começamos a efetuar os disparos também contra, né? E quando o Correia falou que ele tinha tomado um tiro na perna, o outro policial, acho que era o Vedovelli, falei, ó, tá bem, como tá? Tô bem, o Vedovelli, fica com ele. Eu levantei, carreguei minha arma e saí dando tiro no cara, peito aberto. Nossa. E na época,
nós não usávamos tanto Colete, colete, né? não tinha. Hoje todo mundo tem o seu colete, leva para casa, é peça do fardamento. Naquela época não tinha, entendeu? Perigo, hein? E eu aprendi porque exatamente isso, o controle emocional, entendeu? Controle emocional, sala de aula, tudo foi falado isso aqui, Sim. e você aprende. Até porque a nossa viatura saiu, porque o motorista fica na viatura, ele saiu, cercou, aí conseguimos prender. Mas também a lei já estava um pouco complicada, tanto é que não passou muito tempo, eu não sei precisar. Ele se envolveu em outro roubo, estava livre. Aí. Estava livre, se envolveu em É outro o, roubo. a gente fala, deixa o porco engordar, né? Que um dia ele cai, né? E caiu, né? Um dia ele Encontrou cai. ele, quem procura acha. Panela, galinha gorda sempre vai pra panela. Falando em galinha gorda, sempre vai pra panela. Que papo é esse de abordagem da galinha? Que Putz, história é essa? nós estamos no patrulhamento, chefe, lá no Salgado Filho. E o Salgado Filho, naquela época, tinha muito terreno baldio, sem construção, nada. Então você estava no patrulhamento, a gente fazia o patrulhamento, você estava olhando interior de bar e tudo, mas você conseguia ver lá do outro lado. Sim. Então você estava sempre, você tinha que ficar ligado muito no patrulhamento, porque a viatura todo mundo tá vendo, mas você tem que estar ligado. Sim, lá. E nós vimos um cara correndo. O cara, ele ganhou a viatura e saiu correndo. E começamos a cercar o cara. E cercando o cara, a gente vinha pra cá, o cara entrava no meio do terreno, mas um terreno buraco, tudo, então você não dava pra passar. E a gente foi cercando o cara e cercando o cara. E o cara com volume assim na barriga e segurando aquele. Esse cara roubou alguma coisa, furtou alguma coisa de alguma casa e tá no pinote. E estamos correndo atrás desse cara, correndo atrás desse cara e vai. Aí conseguimos chegar no cara, vai, mão pra cabeça, não sei o que, não sei o que. O cara não sabia se soltava o volume, se põe a mão na cabeça, soltava o volume. E ele caiu do lado, tava o do sargento, tava comandando a viatura. Vai, então já desceu, aí já desembarca a equipe, tudo, não sei o quê. E o cara assim, você fica meio cismado, Sabe o que tá na você não sabe o que tá, né, meu? Aí ele chegou, quando ele pôs a mão na barriga do cara, a galinha gritou não, né? A galinha não grita. A galinha, o que ela faz? Sei lá. E a galinha esperneou a galinha, dele pôs a mão, o negócio gritou, pô, que foi isso aqui? E a equipe já começou a rir, porque, puta, era uma galinha que o cara tava ali, pegou a galinha de algum lugar, e a equipe já rachando, aí acaba a abordagem. Que eu perdi a abordagem. E você vê que meio um pingão, cara, nada a ver. E eu lembro desse sargento, ele é todo meio certinho, né? Certinho. Ele é todo meio certinho, não sei o quê, e a equipe já olhando ali, e você tá ali, você continua ali no QAP, Sim. mas Tem postura. um olhando pro outro assim, mas... Aí ele vira pro cara e fala assim, agora você pega essa galinha aí e volta essa galinha pro habitat natural dela, hein? Putz, aí não, vamos embora, nós mandamos o cara, vai embora. O habitat natural aí não. E ele era meio certinho, todo sargento meio certinho. Quadradinho, né? Eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas a hora que depois todo mundo assustou. Mas Porque você tá ali na abordagem, o cara... Você tá concentrado, cara. E o cara, ele nem punha a mão na cabeça, eu acho O cara que... tava preocupado. Pô, pra eu perder minha galinha. Perder minha galinha. Eu acho que ele deve ter colocado a camisa assim meio por dentro da calça, mas a galinha é pesada, né? E ele ficava meio assim, ó. E todo mundo meio ali, né, meu? Só que você vê um cara meio pingão, meio assim, mas, meu, não sabe qual é que é, né? Ei, cara. Aí era a galinha. Eu falei, puta. Aí todo mundo já riu. A hora que ele falou isso, agora você pega essa galinha e volta ela pro habitat natural dela, hein? E foi esse mesmo sargento aí que o indivíduo urinou na mão dele? Não, foi outra. Tem essa? Foi outro. Eu sou o primeiro sargento que eu tava quando eu cheguei, né, na Força Tática. Então, geralmente a gente faz... Se prestar atenção no início, ele já falou o nome do sargento. É só voltar. E geralmente a gente procura fazer a abordagem num lugar mais tranquilo, né?
E o cara indo e queira ou não, os caras estavam de bicicleta, se eu não me engano. Eu não lembro porque a cena depois. E a gente com a barca ali, ó. Vai indo na cabeça do cara, o terror, né? Sim. Vai indo, chega, vai, põe a mão na cabeça, não sei o quê, põe a mão na cabeça, pau, não sei o quê. Vocês estavam indo atrás do cara. É. Uma barca devagarzinho. A barca Cê devagarzinho tá louco. ali, ó. Você tá A louco. veraneizona, Cê tudo tá apagado. Você tá louco. Vai, mano, põe a mão na cabeça aí, parou. O cara. Quando aí daqui a pouco o sargento já foi pro. Aí deu uma geral no cara e. Vambora. Assim, ó. Vambora. Vai embora. Foi pro cara. Pô, o que foi, mano? Mas. Não, vambora. O cara mijou na minha mão. O cara tá com medo, né? Ah, eu acho que o cara devia estar no. Aí ainda ele bateu a mão, não tinha arma e foi ali, né? Quando ele. Você de vendo. Acho que abriu a torneira, né? É. A hora que ele bateu a mão, a torneira era aqui, essas torneiras. Sabe essas torneiras hoje presencial que você bate e solta a água? Rapaz, que desacerto. E aí o cara falou, não, vambora que eu quero lavar a mão, o motorista vai ali, ó. Aí vai devagar. Assim, porra, vamos lá pra mão, e assim, ó, segurando na mão da viatura. Vocês judiaram do sargento, hein? Nossa. Mas você tem muita... É. Você já viu cachorro grande correndo atrás de cachorro pequeno? Quando o cachorro pequeno faz a curva? Já. Então tá indo aqui, né? O cachorro grande e pequeno. Quando o pequeno faz a curva, o pequeno ele faz a curva aqui e já vira. O grande, ele faz uma rotatória. Abre igual Scania. Até ele conseguir virar, É. você imagina, nós estamos no patrulhamento e estamos indo assim, meu. Aí eu de encarregado, o cara do meu lado, assim, ó, barca favela, tudo apagado, e o cara agachadinho ali, ó, no beco da favela. Viatura vindo assim, ó. Quando o cara viu a viatura, o cara levantou e saiu no pinote, do meu lado. Eu, 120 quilos, correndo atrás do casqueiro. Vai correndo, cara. O casqueiro aí vira pra cá e vira pra lá. O casqueiro fez uma curva. Na verdade, eu não sei o que era o cara. Ele fez uma curva. O cachorro grande, né? Pois é. E eu não consegui fazer a curva. Eu fui escorregando um barro, e em pé, mas em pé, sabe que você vai dificultando assim, se eu fui escorregando? Tinha tipo ali assim, ó, uma folha de zinco. Nossa, do jeito que eu vinha assim, ó, pum, eu bati. Ainda bem que eu sempre treinei, né? Sempre luta, fazia os rolamentos. Nossa, do jeito que eu caí lá do outro lado já fazendo o rolamento. O cara virou, você passou reto. Como que eu ia virar naquela velocidade? Eu não tinha freio para virar aquilo ali, não tinha. Ó, mas aí tinha, do jeito que eu bati assim, ó, veio aqui, aí rolamento. Aí você cai de um monte de entulho, mas ainda fiz um rolamento. E depois acaba. Aí é outra coisa que acaba a ocorrência. Acaba a ocorrência, porque você, meu. Deixa o cara embora. Não, e os parceiros da equipe só fazem uma pergunta assim: machucou? Tô bem. Puta, se fodeu. Aí começa aí, né, meu? Você levanta meio. Ou você tá bem? Tô bem. Tô bem. Aí acabou a ocorrência, né, meu? O que o cara tinha, meu? Não sei. Eu tinha explosão, mas não. O cara tinha habilidade, né? O cara, meu, tinha velocidade, eu tinha velocidade, mas só que o cara tinha habilidade. Eu não tinha essa curva, não conseguia essa curva toda. Matheus, aí a ocorrência, pegaram 300 quilos de maconha? Pegamos assim, né? Algumas ocorrências, mas teve... Tem uma coisa que a gente tem que sempre... Depois tem uma outra ocorrência legal, não sei o que. Quando você tá no policiamento na rua, o Copom, ele te ajuda muito. Depois eu vou contar uma ocorrência. Pedinha que o Copom ajudou muito a gente. O Copom jogou que tinha uma Saveiro, aí jogou umas características da Saveiro, que é meio que única. Por exemplo, você pega um adesivo no carro de celular e coloca Brás. Sim. Entendeu? Não vai ter outra. Quantas Ferrari vermelho igual do senhor tem escrito Brás? A minha? Nenhuma, nem a minha, viu? Nem a minha. E jogou uma Saveiro preta e tinha umas características. O Copom jogou na rede. E nós estamos no patrulhamento.
Descemos a rua, Saveiro. Nós entramos numa rua, a viatura da área abordando a Saveiro. Puta, é a Saveiro mesmo. E viatura de tático, quando ela chega em uma ocorrência que a viatura da área já tá, a viatura de tático ela faz uma coisa só, segurança para a equipe. Sim, lógico. Segurança para a equipe. E foi o que nós fizemos. Chegou lá, ó, pessoal, pode trabalhar aí que nós estamos aí no QAP. A viatura foi lá, fez a abordagem, tudo, abordou, legal, trocou ideia com o vagabundo, trocou ideia, beleza. Ó, tá sem novidade. Sem novidade, sem novidade, sem novidade. Ó, olhamos aqui, não achamos nada. Rapaziada, a gente pode trocar uma ideia com o ladrão? Pode conversar? Porque também eu acho, isso é ética. Você respeita o cara que está na ocorrência. Sim. Independente se chega lá, você tem um soldado, você tem um sargento na viatura, o respeito tem que ter em Ocorrência primeiro do lugar. cara. Rapaziada, vocês estão indo embora mesmo? Estão indo embora, beleza? A gente pode trocar uma ideia com os caras aí? Pode, beleza? Beleza. E continuar uma abordagem. Continuar uma abordagem, continuar uma abordagem. Aí, na abordagem, vai trocando ideia, os negócios não batem muito. Vi que o cara não morava na casa, a gente viu que o cara não morava na casa, mas meio assim, vamos cair pra dentro. Olhando pra dentro. Tinha uma casa na frente. Quando nós entramos no quintal, comanda um cheiro de maconha. Um cheiro de maconha, porque como o Copom ele jogou na rede que os caras estavam transportando a droga, o que nós entendemos? Eles acabaram de descarregar. Descarregar. Só que o caminho que eles fizeram para chegar na edícula, um cheiro de maconha absurdo. Aí, daqui vai dali, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Acho que todo polícia tem um pouco de cão farejador, né? Sim, tem. Aquele cheiro. Chegou uma edícula no fundo, abri uma janela, o Conte, eu lembro até hoje. Abri uma janela, ele era o menorzinho, vai, pra lanterna. Ele entrou. Quando ele pulou na janela, ele caiu dentro. Sabe aquelas camas que tem aquela cabeceira, que tem um baú na cabeceira? Ele caiu. Quando ele caiu, ele já falou: gente, arruma uma lanterna pra mim. Tava durante o dia, tardezinha. Então, pegou. Quando batemos assim no baú, lotado de maconha. Lotado de maconha. Caramba, meu. Aí já fomos na moral, ó. Mete o grampo nos caras, sem fazer. Médico, ô, senhor, o que? Não. Preso. Aí algemamos todo mundo até então. Aí eu acho que, se eu não me engano, ainda acho que colou outra viatura, colou outra barca do tático, fazendo a segurança lá com os caras lá. Aí você dá um toque pra um sem fazer alarde, né, meu? Sim. Ó, grampo. Aí trouxe um pra dentro, sem outro ver, grampo, todo mundo. Aí começamos a tirar, embaixo da cama, do lado da cama. Deu mais de 300 quilos de maconha aquela ocorrência. Caramba. Aquela ocorrência. Ao lado, hein? O pessoal da área depois. Aí ficou aquele zum, né? 157 de ocorrência. Porque pegou a nossa ocorrência. Mas, meu, entendeu? É acreditar na ocorrência. Vamos até o fim, estamos aqui, vamos até o final. Você vê que as ideias não batem, e dali você pode tirar um cara que tá pedido, levanta um cano, alguma coisa. O cara quer trocar a cana, né? O cara fala, ó, vou dar coisa maior, acaba dando coisa maior. Lá, quando eu cheguei no tático, uma das primeiras coisas que eu ouvi, não fica pedindo informação do ladrão pelo caneco. Ou seja, não fica pedindo. Tem que ganhar o cara na ideia. Então você vai, conversa com o cara. Baixinho. Tirando, exatamente. Vai tirando o cara ali, vai ler. Você lê Código Penal, você saber ler essas coisas, cara primário ou não, sem entender essas coisas. Porque o ladrão conhece lei pra caramba. Não conhece, entendeu? Então você tem que saber. E você vai tirando a ideia do ladrão. Conversa com um, conversa com outro, conversa com um e vai ali. Antigão, quando você conversa com os antigão, que não tinha muito sistema, né? Hoje é mais fácil. E o antigão, o cara, eu entrei na PM 90 entrei na PM 91, mas você conversa com um cara que entrou na PM em 70, são 20 anos. Sim. 20 anos que o cara tem de rua. E não tinha rádio. Tinha ao lado de ver aqui, meu. Entendeu? Você tinha que ganhar você tinha que ouvir o que o antigão tá falando lá. E você tinha que ganhar o cara muito mais na conversa. Sim. Entendeu? Muito mais na conversa. Você ia falar outra ocorrência também? Era essa? Não sei se você vai lembrar um latrocínio que teve em Jurucê. Tinha uma família que estava fazendo uma festa numa chácara em Jurucê.
E saiu uns vagabundos aqui de Ribeirão. Eles foram lá, entraram nessa chácara. Eles foram para roubar. Só que eu acho que durante o roubo alguém reagiu. Eles deram um monte de tiro lá, acabou matando um monte de gente da família. Um roubo virou um latrocínio. E eles ainda se roubaram um monte de coisa. Beleza, nós saímos do quartel, assumimos as viaturas. O quartel joga na rede. É, Então, puto, depois eu aposentei no Copom, Sim. quando faltava 2 anos mais ou menos para aposentar, aí eu saí da rua. E a gente sempre falava, né, meu? Porque se você joga a placa do carro você quase não vê. Você quase não vê a placa do carro. Então você joga, por exemplo, você fala um gol tem trocentos mil, você fala um gol branco, já reduz, Já funilou. já funilou, né? Um gol branco com isso filme, meu, já funilou mais ainda. Ou você fala um gol ano 95, que o polícia na rua tem que saber. Tem que O saber. modelo do carro, o 94, 95, quando mudou, ele tem que ter essas Sim, características. Para mim era até fácil, porque eu já trabalhava com carro, sim. mas o ladrão tem que se ligar nisso aí. E jogou pra gente, ó, provavelmente eu lembro como se fosse hoje, um Fiesta antigo, aqueles Fiestinha antigo, Sim. aqueles Fiesta, primeiro modelo do Fiesta, aqueles meio bem pequenininho, quadradinho, um Fiesta saindo da Vila Carvalho, nas mediações ali da Vila Carvalho, provavelmente as pessoas que estavam no latrocínio de Jurucê. Eu saindo do quartel, pegar uma Mogiana, vamos pra lá. Pegando a Mogiana, descemos a Brasil. Pegar a Mogiana ali, Uhum. descemos Brasil, sentido centro. Eu dou uma olhada, então, depois de patrulhamento, né? Você olha lá no final da Vem rua trazendo. e vem puxando. Eu, de encarregado da viatura, olho lá o Fiestinho, vindo um Fiesta lá. Falei pro motorista, meu, tava longe. Se a gente, ó, passa e segura que tá vindo um Fiesta ali. Ah, Uhum. festa passou, a gente desceu, acho que os caras seguraram um pouco, mas eles estavam, já tinha passado o quarteirão. Falei, mas segura um pouco, porque os caras derrubam a gente. Uhum. E o cara veio, passou a viatura, Ah, mas deixou sair um pouquinho mal pra cabeça. Nessa ocorrência, nós recuperamos tanta coisa. Era os caras. olha. Aí o Copom entrou em contato com as vítimas, Copom, a pessoa da delegacia, entrou em contato com as vítimas. Dessa abordagem, nós levantamos. O cara passou onde estavam os objetos, teve que reunir o pelotão de força tática inteiro, porque nós fomos para uma outra residência que era lá, acho que perto do Ouro Branco. Não só os objetos, produto de roubo do latrocínio lá de Juruci, mas muita coisa numa residência. Pegamos muita coisa. Então, por que que eu digo isso? Quando você está na rua, no patrulhamento, meu, não tem que ficar olhando para dentro da viatura, não tem que ficar trocando ideia. Você quer trocar ideia olhando para a rua, Pra rua. olhando para a rua, entendeu? Então, porra, quando nós chegamos no tático, não tem, cara, sua função é de olhar daqui para cá, daqui para lá, daqui para cá. Porque você tá ali 12 horas, meu, é 12 horas no patrulhamento. O Copom falou, jogou lá, que você tem que estar de olho no que está acontecendo na rua. É uma mãozinha que vai aparecer, um pedido de socorro, Um pinotezinho. um pinotezinho, uma atitude que o cara ele viu, pá, dali você Ciscou. tira alguma coisa. Então, quantas ocorrências nós já pegamos assim, que se a gente for começar a contar, meu, cara, rapidão, um dia nós estamos no patrulhamento, entrando na Caramuru. Caramuru, o cara fez assim, ó, mãozinha. O dono da revenda, o cara parou. Foi um Gol vermelho? Eu não lembro, era um carro vermelho. Ó, acabaram de furtar o toca-CD do meu carro. Você viu? Cara, não vi nada. Qual que é o modelo toca-CD? Caramuru? Ó, o cara saiu aqui da Caramuru, Vila Virgínia. Um Sim. patrulhamento Vila Virgínia. Tô no patrulhamento Vila Virgínia. E o cara ainda, engraçado, que o cara ele vira pra gente e fala assim, vê aí, você já achar? Uhum. O terceiro homem é um antigão pra caramba, porque na verdade o carro não era da revenda, era um cara que tava lá na revenda. O terceiro homem meu falou assim: Da onde você é? Perguntou pro cara, que ele tava lá na revenda trocando ideia, foi lá. A gente saindo na viatura, minto, a gente saindo, pegou o telefone do cara ali, da vítima, não sei o quê. Aí ele voltou e falou: Cara, você é daqui? Você é da onde? Não sei o quê. Não, eu tenho uma loja em tal lugar, ali na Baixada, negócio de moto. Beleza. E o cara meio que deu uma zoada na equipe. Se achar, Tenta a beleza. sorte. Tipo, mas assim, não acreditou.
Ah, meu, vou falar isso aí pra mim, não acreditou, cara? Cara, vamos pra vila. Temos na vila, patrulhamento, os caras andando, um cara viu a viatura, o cara com o braço duro. Meu, cara, que braço duro é esse aí, velho? Deu o quê? 5 minutos de patrulhamento. Ah, Voltou. cara, vamos lá, nós chegamos na revenda, o cara não tá lá. Fizemos questão de falar por causa do, ó, recuperamos o rádio do cara aqui. Ô, louco, recuperamos, fomos lá na loja dele. Amigão, rádio seu é esse aqui, assim, assim, assim? Os caras vão buscar pro DP, tudo é, ó, pode ir lá no primeiro DP, ali na Duque de Caxias, que você já tá lá. Se falou que não ia recuperar, ó o rádio aí, Aí, ó. entendeu? Porque você sai pra rua, você sai pra aquilo. Pra atrapalhar. Você sai para aquilo. É. Não tem, meu, negócio da gente. Quando eu cheguei no tático, ó, esquece negócio de óculos de gatinho, não sei o quê, raibana na cara, não sei o quê, ficar olhando mulher no patrulhamento. É X. Beleza? Vamos pro patrulhamento. Você tá lá para caçar. E é bom, hein? Ó, você tá lá para caçar. Se o cara ciscou, placa de carro, o carro da frente, confere placa da frente com a placa de trás, que rua que você tá andando. Por que que tá no banco de trás, dentro do interior, ônibus, todas essas coisas. Tem que sair pra rua. Veio de onde, pra onde vai, separa as partes, Exatamente. puxa de cano. Não, entendeu? Uma coisa que eu, Matheus, eu nunca fui um cara de usar gíria. Sim. Às vezes o ladrão chegava e a gente tava trocando ideia, porque eu falava, meu, eu vou me rebaixar o nível do cara, Você não. não tem que baixar Fala, a meu, régua, né? É. para de falar gíria. Isso aí você fala com seu pai, com a sua mãe, quem você quiser. Comigo a conversa é diferente. Entendeu? Mas você tem que ganhar um ladrão ali na Sim. conversa. Sim. Entendeu? Matheusão, e eu sei que você é ligado à arte marcial aí, e o boxe, como que surgiu na sua vida, e como você começou na arte marcial também, né? Então, eu comecei na arte marcial com 10 para 11 anos. Por quê? Porque eu queria entrar na PM. Queria entrar na PM. Mas, primeira coisa que vem na cabeça, se eu não tiver um bom condicionamento físico, na minha cabeça, eu não vou passar na prova da PM, eu não vou passar na prova física. E eu já estudava, estava na escola. E minha mãe tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça até hoje. Minha mãe sempre falou: estuda, estuda. Eu não era um cara que tinha uma condição financeira legal. Eu comecei a trabalhar nessa mesma, com 11 anos, trabalhei em oficina mecânica, todas essas coisas, né? Fazia caixa de tomate, trabalhei com móveis tubulares. Nossa, trabalhei. Minha mãe falou: você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você vai estudar. Beleza, e na minha cabeça eu tinha que treinar. Eu tinha que treinar porque eu falava, então a PM, por isso que eu falei no comecinho do podcast, a minha história com a PM começou muito antes de eu entrar na PM, porque a PM fez eu treinar. Olha aí. Sem eu estar na PM, a PM fez eu treinar. Aí eu com 11 anos eu comecei a treinar capoeira. E hoje, até hoje eu tenho contato ainda com um cara que me dá aula de capoeira. Hoje ele é carreteiro, ele trabalha com caminhão, já deve estar parado também, o Roberto. E ele tinha apelido de Siriema. Siriema. E eu comecei a treinar capoeira, comecei a treinar capoeira. Com Siriema. Quando eu entrei Em Cravinhos? Cravinhos. Eu vim de São Paulo para Cravinhos. Quando eu entrei na PM em 91, na época eu era instrutor de capoeira. E aí esse período que eu entrei na PM, você vai para a escola. E na escola tinha um cara que chamava Carlos Pereira, o cara de Campinas. Ele era faixa preta de karatê, Sim. ele. E a gente tinha nós treinávamos junto todos os dias quase. A gente treinava, tinha um período de estudo, então tinha um período de estudo, a gente ficava na sala de aula estudando. Quando não tinha, nós descemos para a quadra. Ele era ruim eu acho que ele era ruim de abdominal um pouco, e eu era ruim de barra. Então eu ajudava ele a fazer abdominal e ele me ajudava a fazer barra. Só que no TAF, um queria engolir o outro. Sim, é competição, né? Tipo assim, a gente era irmão. Começar o TAF. Quando começava o TAF, tipo assim, E, pô, mas a gente se dava bem pra caramba. Um queria ser mais do que o outro, mas na boa, aquela rivalidade sadia. Sim, competição Sadia. E tinha os TAF que o Sargento Queiroz, ele fazia. Ah, vamos ver como é que vocês estão. E a rivalidade era eu e ele. Vamos ver quem corre mais, vamos ver. Tanto é que nos 12 minutos final,
Ah, eu lembro que nós ficamos tipo 2-2 no TAF. Ele foi melhor em duas e foi melhor em duas provas, porque barra, tiro, barra, tiro, de 100 metros, tinha corrida de 12 e abdominal. Sim. Ele ganhou em duas, eu ganhei em duas, mas nós fizemos os 3.200 metros na época em 10 minutos e pouco. Caramba. Não, treinava todo dia, Poxa, corria todo ia- dia. Caramba. É. E aí eu fui pra PM, então lá eu e o Carlos Pereira a gente treinava. Às vezes a gente treinava, fazia uns treinos lá, tocava umas porradaria lá, eu e ele. Então a gente. Aí eu saí da PM, eu me formei e fiquei. Aí fui para Luiz Antônio, fiquei lá, eu morava em Cravinhos, então não tinha muito como treinar. Voltei para Cravinhos. Quando eu voltei para Cravinhos, aí eu já comecei a treinar um pouco. Eu era muito magro, eu com 1,81 m, eu pesava 69 Caramba. quilos, era magrelão pra caramba. Aí eu já comecei a fazer um pouco de musculação, aí voltei a treinar capoeira também, mas não tinha muito tempo e vim para Ribeirão. E eu, assim, eu, eu, eu acho que a arte marcial, a luta em si, ela vai te ajudar em muitas coisas. Tanto, pô, eu tenho que ficar 12 horas ali em pé. Você vai ter um condicionamento melhor para isso. Cara, eu vou chegar em uma ocorrência e que chega lá, o cara vai para cima da equipe. A arte marcial vai te ajudar. Eu vou chegar em uma ocorrência que eu vou falar pro cara mão pra cabeça e o cara não vai pôr a mão pra cabeça, Sim. porque o cara tá devendo, entendeu? Ou o cara ele vai correr, você vai ter que correr atrás do cara. E eu, nas minhas aulas, eu falava isso pro pessoal. Cara, você imagina você correr atrás de um cara que não entende nada de arte marcial, né? O cara não entende nada de combate. E você vai correr atrás do cara, vamos pôr aí 5 quarteirões. E o cara é vagabundo. E você até tem uma noçãozinha de arte marcial muito pouca, mas você treinou ali e parou. E o cara joga bola todo dia, faz um atletismo, corre, não sei o quê. O cara resolve parar e fala, vou ver qual que é desse polícia aí. Tentar a sorte, né? Se o cara tá mais inteiro, você pode ter uma leve noção de defesa pessoal. Você não tem força para segurar o cara, você não tem mais gás. E essas coisas sempre ficam na minha cabeça. Putz, se eu tiver que pegar um cara, tenho que me proteger, eu tenho que voltar para minha casa. Aí, quando eu cheguei em Ribeirão, a primeira coisa que eu fiz, falei, como eu vou voltar até na capoeira. Eu treinei com um cara chamado Lima, Mestre Lima. Hoje ele tá na Suíça. Foi embora pra Suíça. E eu nunca tive aquela capoeira de malabarismo, aquela coisa assim, né, meu? Eu sempre fui um jogo mais pesadão, que aí quando eu cheguei em Ribeirão já tava passando dos 100 quilos já. E o Lima falou, Matheus, quer aprender boxe? Eu falei, pô, quero aprender boxe, gostei da ideia. Aí ele começou a me ensinar boxe. E esse cara resolveu ir embora de Ribeirão. Quando ele foi embora para Ribeirão, eu já tinha amizade com o Edgar Castaldelli, da Núcleo. Eu fui para Núcleo, onde todo dia praticamente nós treinávamos pela manhã. Um dia a gente treinava boxe, outro dia MMA. Quando alguém tinha luta de MMA, eu estava na preparação e a minha luta era diária na rua, né? Sim. Você vai para rebelião, você vai para negócio outro. Então todo dia nós treinávamos. Mas ali eu fui para uma equipe de jiu-jitsu, por quê? Porque eu já sabia, eu já era com Lima, eu fui professor de capoeira. Já era professor de capoeira, já estava aprendendo a boxear. Eu fui para a equipe de para núcleo porque eu tinha que aprender chão. Sim. Fui ter que aprender chão. Aí quando eu fui para lá, então eu treinava Muay Thai, treinava boxe, treinava jiu-jitsu, treinava MMA. Entendeu? E aí fui treinando. Dava um pouco de aula também, conciliava meus horários, dava aula no Senai de defesa pessoal. Eu tive uma academia que eu dava aula de MMA lá. Na época nós falávamos muito vale tudo. A minha camisa mesmo estava escrito vale tudo, não era MMA. Na época era vale tudo. Aí. é, E eu sempre gostei, eu gostei muito. Eu sou um cara mais da trocação, eu gosto mais da trocação. Aí eu parei de treinar jiu-jitsu com kimono, comecei a treinar jiu-jitsu só sem kimono, que até inclusive as aulas davam muita aula no Senai. Eu punha muita parte de mobilização, que era um treino mais voltado para defesa pessoal, né? E eu falei, puta, eu preciso treinar, eu quero treinar boxe, eu quero treinar boxe, que eu gosto de boxe, eu quero me especializar no boxe, quero fazer uma luta de boxe. A nobre arte, né? Aí eu fui levar uns atletas meus para um evento de MMA que tinha aqui em Ribeirão.
Chegou lá, meus alunos lutaram, meus atletas lutaram, e eu sentei do lado do senhor, chegou um cara e falou, ó, conhece o seu Tomás? Que é meu professor de boxe até hoje. Olha só. E você conhece o seu Tomás? Eu falei, não, o seu Tomás dá aula de boxe na UINE. Pô, legal, eu comecei a trocar ideia com ele. O seu Tomás veio da Pirelli em São Paulo. Pirelli em São Paulo é uma das maiores equipes de boxe que até hoje. A seleção brasileira de boxe está começando a ter resultados agora, mas a Pirelli, o Carolo, o Servilho de Oliveira, tinha muito cara bom. Meu professor de boxe, bom pra caramba também. Aí eu fui dar aula, ele dava aula na Winner. E eu conversei com ele, falei, ó, eu quero fazer uma luta de boxe, assim, 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 né? Que eu já tinha feito competições de jiu-jitsu, algumas coisas. Aí eu falei, meu, aí ele, vai pra lá. Cheguei lá, só fiz o treino no primeiro dia. Porque eu cheguei lá, ele tava com o ombro lesionado. Porque quando você faz essa manopla de boxe, ele lesiona muito o ombro, você tem que tomar muito cuidado. E ele tinha uns alunos, uns caras muito pesados, 100 quilos, 120 quilos, tinha uns alunos assim. Eu falei, não, se eu quiser eu puxo as manoplas. O pessoal mais pesado, eu puxo a manopla aí. Resumindo, eu treinei só o primeiro dia. E depois? Aí ele começou a me ensinar realmente o que é boxe, só que ele começou a me ensinar também como se dá aula de boxe. Pô, que bacana. Então ele começou a me ensinar um trabalho de manopla, como que você puxa uma manopla para um aluno, como que você se posiciona dentro do quadrilátero, como que você conduz o aluno, como que você ensina o aluno a se movimentar. Então ele ficava do lado de fora do ringue, e eu ficava do lado de dentro. Aí ele me chamava, ó, você vai fazer esse trabalho assim, assim, você se movimenta assim, 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 assim. Eu já era, né, já era um pugilista, já. Você movimenta como se estivesse lutando. Sim. Só que até hoje eu tenho uma coisa que eu tenho que segurar muito, porque eu sou cara de ir muito pra cima. Ah, tá. Então, às vezes, você tem que condicionar. Você quer que o seu atleta faça esse jogo. E ele começou a me ensinar isso. Não, você vai muito assim, trabalha. Às vezes você vai, o atleta recua, né? É, exatamente. Ó, segura isso, faz isso, movimenta assim, 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 usa isso. O boxe é movimentação. Boxe 60, 70% do boxe é perna. Então, ensina ele a movimentar. Segura a manopla assim, segura assado, faz isso, trabalha assim. Aí ele falava e chamava para o aluno, você vai bater assim, 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 assim. Aí eu falei, puta, meu, gostei da brincadeira, eu gosto muito de estudar. Aí nós chegávamos no treino, o atleta de boxe, ele começa a fazer boxe hoje, ele é um campeão olímpico, ele vai fazer escola de boxe. Tem que fazer, que é correção técnica. Obviamente que conforme o nível, você vai jogando algumas coisas mais, mas tem que fazer. Aí ele começou a me explicar, escola de boxe é isso. Você tem que fazer isso, isso, isso. Ó, aquele ali é outro nível. Aí ele começou, ó, toma conta desse pessoal aqui que eu vou ali. Aí ele começou a me ensinar boxe. Realmente. Não que o Lima. O Lima me ensinou muito, mas o Lima me ensinou um boxe para você usar, para usar ele caso precisasse, entendeu? E o Sr. Tomás ele começou a me ensinar boxe, tanto para eu dar aula e para eu formar um atleta de boxe. Seu Tomás é mais científico, né? O Lima. É, mas é que o Sr. Tomás também, e o Sr. Tomás ele veio de uma equipe muito boa. E o Lima ele veio de um boxe, vamos falar, meio tipo a capoeira, né? Ah, tá. Assim, não, pô, não, gente, desculpa os capoeiristas. É, a capoeira antiga, então, um exemplo, o Lima ele teve uma ação, então ele, pô, o cara foi lá e ensinou realmente o boxe para ele. E eu aprendi boxe primeiro com o Lima. Depois o Sr. Tomás ele começou a me ensinar. O Lima ele fez o seguinte, ó, eu vou ensinar você a lutar boxe. Sim. E o Sr. Tomás ele me ensinou a formar você a ser um pugilista. Ah, tá, legal. Agora eu achei o certo que ele falar. É. E o Sr. Tomás ele me ensinou como formava um atleta. Até então eu era um pugilista. O Sr. Tomás ele me ensinou como forma um atleta de boxe. Show de Como você faz um atleta, como você ensina. Me ensinou até o lado comercial de uma academia. Porque você tem que ter na academia, você tem que ter o cara que paga as contas e a equipe de competição, Sim. né? Para quem gosta. Sim. E hoje o perfil do Matheus é dar aula para a equipe de competição. Pô, legal. Entendeu? E você teve projeto ali no palestra, né? Acho que parou por causa da Sim, pandemia. nós tivemos um. Eu dei aula em outros lugares, eu tive uma academia, tive meus negócios, aí eu fui tocar realmente a minha empresa hoje, que é voltada da área de estética automotiva. E eu tinha uma academia. Nós montamos uma. Eu dei aula
primeiro numa academia, não sei se você conheceu o Dib, o cara que tinha uma empresa de segurança. Não. Ele tinha uma academia e eu fui dar aula nessa academia. Eu dava aula pro pessoal da segurança dele e dava aula para os alunos que chegavam. Ali eu comecei a montar minha primeira equipe de competição. Aí depois eu dei aula no Senai, muito tempo. E aí, chegou uma hora não deu para tocar muita academia, até por questão pessoal pediu prédio, essas coisas. Foi até a época que eu fui pro primeiro de choque. Aí quando eu voltei, o cara já estava pedindo prédio, algumas coisas assim. Aí eu fiquei dando muito aula no quartel, aula no sistema penitenciário. Aí eu fui uma época que fui para Argentina, fui dar aula acho que eu dei aula para fora aqui, eu dei aula para Polícia Nacional da Argentina, Gendarmeria, fala um negócio assim. Eu dei aula pro Exército Brasileiro. Lá eu dei aula pra um pelotão de choque, de ações de choque que eles tinham lá do Rio Grande do Sul. Eu dei aula para a Polícia Naval da província de Santo Tomé. Eu dei aula para Polícia de Santo Tomé na Argentina. Dei aula para a Polícia Rodoviária Federal. Então aí eu dava muita aula. Dei aula para todo esse pessoal. Sistema penitenciário, quando começou a formar os primeiros, a EVP falava, Sim. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Eu dei aula para eles e eu recebi um convite para dar aula no Senai, que tinha um projeto de vida, que eu falei, nossa, não é minha cara isso aqui. Só que aí, quando me apresentaram o projeto, era molecada de 15, 16 anos. Eu falei, cara, eu vou até para uma questão de aprender a me relacionar com outras pessoas. Assim, com outro público em relação à arte marcial. Sim. Na época eu dava aula no quartel, não sei o que, coisas assim. Eu fui trabalhar com outro público, até por uma questão de aprender mesmo. Sim. Aí eu falei, vou montar uma equipe de boxe. Mas só que eu fiquei um tempo meio parado, aí eu recebi um convite. Aí um amigo, minha esposa tinha uma amiga que o marido dela dava aula na Tia Nogueira. Aí, resumindo, ele me chamou, cara, vai lá ver o nosso treino, vai lá ver o nosso treino, vai lá ver o nosso treino. Só que eles davam um treino assim, um pouco mais social. Tinha de meio termo, tinha que competir. E Matheus, eu não tenho esse perfil de dar aula pro social. Por quê? Você imagina, chefe, o cara ele trabalhou o dia inteiro. Aí ele vai treinar lá uma luta. Que ele vai treinar que é para ele Espairecer. parecer que é um condicionamento físico, mas o cara não quer ficar puxando ferro. Ele quer um negócio, né, mais dinâmico um pouco. Aí chega lá o professor que vai exigir do cara aquela perfeição de movimento, vai cobrar resultado, vai cobrar. O cara não quer isso. Obviamente, algumas pessoas querem, né? Sim. Mas nem todo mundo quer. E a minha cabeça é o seguinte: aí eu pergunto, você já viu karatê, fitness? Não. Você viu jiu-jitsu fitness? Não. Judô fitness? Não. Isso na minha cabeça eu levo pro boxe. Aí eu penso assim também. Não existe o cara ir lá fazer um treino de boxe fitness, dar um jab indireto, cruzado de qualquer jeito. E é até perigoso, que a gente já viu algumas coisas aí. Aí ainda tem um outro detalhe que eu vou mais além. Se você quer fazer um trabalho físico, onde você quer perder peso, onde você quer realmente um trabalho de condicionamento físico legal e você quer aprender alguma coisa, e vamos levar um pouco mais além. Se você precisar usar com a sua família na rua, porque o mundo hoje está um pouco complicado. Sim. Quem que garante que você amanhã depois você vai sair com a sua família em algum lugar e você não vai ter que defender a sua família? E eu penso o seguinte, o homem, a gente tem que entender uma coisa, né, comando? A gente tem que separar a violência da agressividade. O que eu vou falar aqui pode ser um negócio um pouco polêmico, mas eu acho que as pessoas vão entender. Violência é o cara que ele é agressivo com a família dele, com a esposa dele em casa. Violento é o cara que sai na rua para um bar, enche a cara e fica brigando. O cara que bate na mulher em casa, que bate nos filhos, que é agressivo com o pai e com a mãe, esse é um cara violento. Aí eu vou dar um exemplo para a pessoa entender. Se você vai contratar alguém, você tem uma empresa que você quer um vendedor, você fala assim, eu preciso de um vendedor agressivo.
Que vai pra cima. que vai para cima. E eu acho que o homem, vou falar o homem, quando eu falo homem, não é generalizando, é o homem masculino. Sim. Ele tem que ser um cara agressivo. Ele tem que ter uma agressividade, porém, uma agressividade controlada. Controlada. Ah, o policial tem que ter agressividade. Exatamente, que vai muito de encontro com isso. Entendeu? Por quê? E quando eu falo você tem agressividade, então vamos colocar atitude, vamos trazer o vendedor. Você tem um vendedor que você tem um cara agressivo, esse cara ele tem atitude. Sim. Você está no patrulhamento no dia a dia, você vê uma senhora com pneu furado ali, parado. Você tem que parar a viatura e você tem que ter atitude de ir lá De ajudar. ajudar. Isso é o homem, ele tem que ter isso. Isso é o homem, ele tem que ter isso. Entendeu? Eu vejo hoje, às vezes eu tô andando, shopping eu tô andando, eu vejo a mulher carregando a sacola mais pesada e o cara, não, isso não existe. Tá errado. Ah, isso não existe. Você sabe que a minha esposa, a gente comprou uma caneca e eu carrego a caneca. Sim. Isso é do homem. Sim. E o homem, uma das funções também do homem, eu vejo ele proteger a família dele. Sim. O homem ele tem que proteger a família dele, ele tem que proteger. Hoje moro eu, minha esposa e minha sogra. Eu tenho que proteger minha sogra, eu tenho que proteger a minha esposa, eu tenho que proteger quem trabalha comigo junto à família, eu tenho que proteger. Se eu estiver na rua andando e eu ver um cara agredir uma senhora, um senhor, eu vou proteger eles. Sim. E você tem condições para isso. E eu tenho condições, inclusive, que a gente tem que pensar o seguinte: eu só vou proteger, por exemplo, a minha irmã, eu só vou proteger a minha sobrinha, eu só vou proteger minha família, ou até mesmo um amigo que está comigo, a partir do momento que eu tiver condições de proteger o Matheus. Sim. Então a arte marcial para mim sempre foi muito isso, entendeu? Sempre foi muito isso. E eu sou um cara de 53 anos, né? Eu tenho uma criação antiga ali. Então, essa duas coisas que eu falo que o homem tem que ter, e principalmente o policial militar tem que ter, e a arte marcial está muito isso. O policial militar ele tem que ter. Esse dia eu estava falando com a minha sobrinha isso aqui, minha sobrinha está no Barro Branco. O policial militar, ele tem que ter agressividade e rusticidade. Rusticidade não é você ser um cara rústico. Rusticidade, quando a gente fala rusticidade, é você se adaptar com tudo. Por exemplo, eu estou aqui. O Matheus, o podcast nosso vai ficar até meia-noite. Eu tô com fome, eu tenho que ficar aqui até meia-noite. Ixi, o Matheus já quer parar já, hein, pessoal? Isso aí é um sinal, hein? Não, e não adianta eu vou chegar e falar assim, tipo, porra, mas eu tô com fome, vamos parar. Você vai falar assim, não, meu, a gente tem que tocar aqui até meia-noite, não dá pra parar. E vai tocar. E vou tocar sem reclamar, eu tô com frio. Cara, puta, aqui tá frio. Não, mas eu não posso desligar o ar-condicionado por causa do... Eu tô falando Os um exemplo. equipamentos, sim. E eu tenho que ficar aqui, eu tenho que E aguentar. vai ficar. E a vida nossa é isso na rua. No policiamento, tá chovendo, você tá ensopado ali num campo de futebol, uma ação de choque, alguma coisa, você tem que ficar ali, ponto, acabou. Você tá com fome. Nós tivemos rebeliões que foram 18 horas de rebelião além do trabalho. 18 horas a partir do momento que nós invadimos. Sim, caramba. Porque você entra numa rebelião e você entra e você fica num ônibus lá dentro, equipado, Sim, já foi. Já. equipado Pro- lá dentro. Prontos para em condições deles. Se tiver que negociar 3 dias ali, você vai ficar ali. Se tiver que negociar meio período, igual já aconteceu, você vai ficar ali dentro do ônibus. A partir do momento que você vai para ação, meu, 13 horas, 14 horas, 12 horas, se der para comer, você come. Se não der para comer, você não come. Se tiver frio e, você não, e o pelotão não levou equipamento, uma blusa, você vai ficar com frio. Se o lugar que você tiver choveu, você tem que ficar lá. Então, o homem, eu costumo falar, o homem ele tem que ter agressividade e rusticidade. Agressividade controlada e Sim. rusticidade. A arte marcial, ela te dá isso. Na arte marcial você perde, você ganha, você passa perrengue. Você vai fazer um treino, vou fazer uma equipe ali. Não, mas e na PM te dá também muito mais. Mas e a arte marcial também, ela te dá essa agressividade controlada. Eu vou subir um pouco mais, vou segurar. Meu filho Você conhece? pratica judô, né? E eu acompanho ele, desde os 3 anos ele pratica. E o sensei dele fala muito isso. Fala, ó, conversa mais com os pais, né? Fala, ó, aqui seu filho vai perder. Sim. Só que ele vai entender o que é perder. O importante é ele levantar a cabeça e continuar lutando, né? E ele perdeu. O que ele perdeu? Tem que abaixar a cabeça, digamos assim, eu perdi.
vou treinar mais Sim. e ele não pode partir para violência, Não. porque eu perdi, vou de qualquer jeito. Não. Não, meu, cara, vem cá. É técnica isso aqui. Ó, falando em boxe ainda, acho que eu já até te contei essa história. Eu treinei boxe na Cava do Bosque, aqui em Ribeirão Preto, né? Na época eu tava treinando forte, treinei 8 meses para disputar os Jogos Abertos do Interior, mas não deu certo e eu segui minha vida, né? Aí anos depois eu tava lá no bar do Paulinho, bar, não era nem cupim do Paulinho, Sei. ali debaixo do comercial e na época eu tomava uma, tomando uma lá e tal. Falei, rapaz, tô meio gordo, preciso treinar. Aí eu fui lá na academia, né? Aí tinha academia de boxe ali. Cheguei lá, quem tava lá? O seu Luiz. Seu Luiz. Seu Luiz. Seu Luiz, grande seu Cheguei pra ele e Luiz. falei, ó, vim fazer uma aula experimental aí, treinar boxe. Aí ele falou assim, ô menino, tô essa corda, pula a corda ali. Aí eu pulei corda, né, gente? É igual andar de Sim, sim. bicicleta, né? Pula direitinho. Meu, eu pulei 30 segundos. Ele falou, vem cá. Falei, pois não. Ele falou assim, você treina o quê? Falei, não, não treino nada. Não, mas você já treinou o quê? Falei, não, já treinei boxe. Onde? Na Cava do Bosque. Com quem? Com o senhor. Comigo? Quem é você? Falei, meu nome é Brás. Ô, você é o Brás do Banco do Brasil, tá falando de você esses dias aí. Meu, tinha passado mais de 30 anos, tal, que a gente teve uma Sei. história lá na Cava. Sabe o que ele fez, Matheusão? Ele falou assim, não precisa treinar não. E já calça as luvas aí, vai fazer luva lá no ringue, lá, me pôs no ringue. Nossa senhora. Rapaz do céu, mal apanhei. Mal apanhei Nossa muito, Senhora. não. Olha, a molecada Sem lá tem. tempo nada, né? A molecada treinando forte com o seu Luiz. Aí o seu Luiz falou assim: não, vai lá. Ele é bom. Não, você vai treinar meus alunos aí. Mas apanhei muito. Mas apanhei muito. Até eu dar um golpe, eu tomei 10. Seu Luiz, dessa vez o senhor não me ajudou, não, que eu nunca mais voltei lá, viu? Não voltou mais. Não, depois eu treinei boxe Sim. recentemente na Team Montanha aí. Um abraço, o mestrão em montanha. Treinou lá com o Gabriel, né? E com Elias. Com Elias Gabriel, aluno meu. É? Aluno meu. É. Às vezes eu vou lá na montanha, dou alguns seminários lá, algum workshop, passo algumas coisas. O que eu gosto da academia do Montanha é o seguinte, ali é uma família, cara. É. Família, o espírito de família. É. É gostoso ali, cara. Eu já cheguei ele e a esposa dele. Já É. chega assim, né? E quem treina? A minha irmã já treinou karatê lá com a minha filhada, eu treinei lá. Eu pretendo voltar, só que eu tenho que adequar a agenda, né? Mas eu Sim. pretendo voltar. Mas ali é legal, cara. E, nossa, às vezes eu vou lá, né? Eles até me colocaram no grupo de boxe deles lá. Eles me recebem muito, muito, muito bem. Muito bem. Ó, eu aconselho, viu? Academia Team Montanha. Sim, com certeza, com certeza. Você quer treinar boxe, não só boxe, quer treinar boxe, jiu-jitsu, Lá tem judô. karatê, judô, Team Montanha, com Legal. certeza. A gente E ele tem um pessoal competitivo lá. Tem. É. eles têm os atletas. Lá o pessoal tá competindo tudo, MMA, Muay Thai, boxe, K1 apareceu, sempre tem um atleta lá Show de bola. pra sair na mão lá, sempre vai ter. Matheusão, a gente tá chegando nos finalmente, né? E não vai dar para falar um pouco da sua empresa, mas eu queria que você pelo menos fizesse o seu jabá aí, da sua sua empresa aí. Então, hoje eu tenho uma empresa, tá indo para 20 anos, a Vipcar. Graças a Deus, as coisas que eu faço sempre, né? A PM, 27 anos, luta, eu tô com 11 anos, tô com 53. Até hoje estou envolvido no meio da luta, tô com a equipe de competição de boxe, estou voltando, dei uma paradinha para ajustar algumas coisas, estou voltando. E a minha empresa está indo para 20 anos. Tem uma empresa de estética automotiva há 20 anos. E na minha empresa nós fazemos tudo que envolve estética automotiva. Nós fazemos os serviços de estética automotiva, tudo, desde lavagem, detalhamento interior, martelinho de ouro, vitrificação, tudo. Eu trabalho hoje, eu tenho algumas parcerias que eu ajudo a desenvolver alguns produtos. Por exemplo, a Sigma, uma empresa da Sigma, hoje é uma das maiores importadoras de produto para estética automotiva. Tudo que a Sigma vai lançar hoje no mercado, por exemplo, da área de politriz, primeiro que vem para cá, fica na Vipcar. Então nós testamos realmente o equipamento. Ele fica aqui com a gente 3, 4 meses, 5 meses, às vezes 6 meses. Olha que bacana. A gente analisa o equipamento, realmente testa. Essa semana mesmo não teve um equipamento, precisa alterar isso aqui. E a gente dá o ok ou não.
aí faz as alterações. Trabalhamos com toda a parte de assessoria para a empresa. Eu quero montar uma empresa de estética automotiva do zero. A gente trabalha toda essa parte de assessoria, mentoria. Se a empresa está com dificuldade de alguma coisa, a gente vai lá também ver o que dá para a gente ajudar. Eu tenho uma equipe de marketing legal que faz o trabalho também. Ministramos curso, tudo da área de estética automotiva. O cara, ele quer entrar individual, ele quer entrar, nós trabalhamos, bem como se o cara quer se especializar. Porque hoje, como nós temos muito contato com a empresa, então o que está chegando de novo, chega aqui na VIP, né? E para quem quer achar a VIP Automotiva, por onde? Instagram, o E endereço? tem o nosso Instagram, VIP Car Detail, pode jogar lá Matheus, VIP Car Detail, tem o nosso Instagram da VIP Car. Eu tô na Avenida Maria, desculpa, Maria. Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 817, ali no Jardim Palma Travassos. Só repete o Insta aí, VIP Car VIP Car Detail. D? VIP Car Detail. Detail. Tá. É de detalhamento, você pega o detalhamento em VIP Car Detail, de detalhamento em inglês. Ah, legal. Entendeu? Legal. Detalhe que ninguém vai errar. Você jogou lá VIP Car, você vai ver em cima do VIP Car tem 6 estrelas. Ó, 5 tem muito, né? VIP é 6. essa é especial. Nossas são 6 estrelas lá. Entendeu? Legal. Meu irmão, para encerrar, eu gostaria que você desse um conselho aí. Eu pergunto para todos isso aí. Para quem está entrando na Polícia Militar, pode dar o conselho aí, o que tem que se preocupar, qual que é o seu conselho? Ó, eu vou... Quando eu dou as minhas aulas de defesa pessoal no quartel, tem uma coisa que eu pergunto para todo mundo, é o seguinte: você está pronto para o combate? Então, meu amigo, se você está querendo ingressar na PM militar, se você seja no Barro Branco, se você vai entrar para soldado, depois você vai seguir a carreira, soldado, cabo, sargento, cara, a primeira coisa que você tem que ter, você está pronto para o combate? Não, posso estar, mas você vai ter que se preparar para isso, entendeu? E quando eu digo você se preparar para isso, você entrar na PM, eu acredito em uma coisa muito que é você estudar e você se preparar. Quando você estuda, você está se preparando. Então, se prepare em relação a conhecimento, entenda a lei, como é que funciona, aprenda policiamento, conversa com os mais antigos, entendeu? Converse com os mais antigos, independente se você vai trabalhar na administração ou não, porque amanhã você pode pegar uma operação e você vai estar na rua. Sim. Eu trabalhei quase 25 anos na rua, e os últimos 2 anos eu trabalhei no Copom, no 90. E nós pegávamos, às vezes, uma escala extra que você tinha que fazer policiamento. Então você vai para a rua. Então, meu amigo, se você quer entrar na PM, esteja pronto para o combate. Se prepare o seu corpo, prepare a sua cabeça, esteja pronto para o combate, principalmente quando nós pensamos como as coisas estão indo hoje. Nós estamos passando uma transformação cultural muito grande. Sim. Né? Não vou entrar nem no lado político, mas quem está na PM, amigo, esteja pronto para o combate. É isso aí. Então, se você gosta das carreiras policiais, gosta desse tema, compartilhe esse conteúdo, siga o canal, toque o sininho e siga a VIP Car também. Também, com certeza. E mais uma vez a gente agradece aí o nosso apoiador, a DNS Monitoramento. Meu irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Muito, muito, muito mesmo. Muito feliz. Ficou bom.